Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Sabrina, eu sou do grupo 7 e iremos falar sobre o livro, Perspectivas Sociológicas, uma visão humanística, do Peter Berg. E o nosso objetivo, como um todo, é analisar os conceitos do primeiro ao sexto capítulo. Bem, gente, sem mais delongas, eu e a Vitória ficaremos com o capítulo 1. Então, eu sou a Vitória e no primeiro capítulo o Peter tenta traçar o perfil do sociólogo. Daí ele vai começar falando sobre a generalização da sociologia como assistência social. Daí ele vai falar: o sociólogo é visto como uma pessoa empenhada profissionalmente em atividades edificantes para o benefício de indivíduos e da comunidade em geral. Aí em seguida ele vai explicar que a sociologia não é exclusiva para ajuda. Ela pode ajudar, mas ela também é usada, por exemplo, pela polícia em tática de guerra, por exemplo, que ela é usada em diversas áreas, em hospitais, em muita coisa. Não é só assistência social, não é só ajuda. E aí ele vai falar que a assistência social tem pouca relação com a sociologia na página 12. Ele vai falar que a sociologia não é uma ação, e sim uma tentativa de compreensão. E que ela é recomendada para todos, cujas metas obriguem ao trato com seres humanos. Daí ele vai citar o Weber para falar que dentro da sociologia você tem que enxergar todos os valores, mesmo que a sociologia seja isenta de valores. Que ela não tem um valor próprio, ela só analisa todos os valores que estão na sociedade. E que o único valor que tem dentro da sociologia é o valor da ciência. E que para você ser um sociólogo, você tem que ter uma percepção pura, você tem que analisar as coisas puramente, sem deixar a sua própria opinião influenciar. Daí ele vai citar algumas imagens do sociólogo sem ser o do assistente social. Ele vai falar da ideia da sociologia como reformadora social, como se ela fosse suprema às outras áreas, como se ela fosse, a melhoria das outras áreas de estudo. Ele vai falar do sociólogo como coletor de estatística, falando que por si só dados estatísticos não constituem a sociologia. Aí ele vai falar sobre a imagem do sociólogo como um homem ocupado em criar uma metodologia e aplicá-la, em que deixa de lado a sociedade para focar no estudo, em criar um método, tipo um metodismo, que gosta de criar uma linguagem difícil, que gosta de dificultar. E aí, por último, ele fala sobre a imagem do sociólogo como alguém que avalia as pessoas por prazer próprio, que gosta de estudar a sociologia só para sair analisando as pessoas e traçando perfis, sabe? Não analisando o real, o que está acontecendo, e sim os seus próprios padrões, analisando as coisas dentro do que a própria pessoa acredita, usando do estudo para tentar provar que ela tá certa. Oi, gente, eu sou a Sabrina. Como já me apresentei anteriormente, agora irei falar sobre qual é o objetivo do Peter Berg nesse primeiro capítulo e o que é ser um sociólogo para a sociedade e para Berg. Vamos lá. O objetivo do Peter Berg nesse primeiro capítulo é traçar o perfil do sociólogo. E dentro desse processo, ele vai desconstruindo as imagens que rotineiramente a sociedade acaba tendo dos sociólogos. Como, por exemplo, confundir um sociólogo com um assistente social. Esse fenômeno é incorreto, pois o serviço social constitui uma ação na sociedade, enquanto a sociologia não é uma ação na sociedade, e sim uma tentativa de compreensão. A imagem do sociólogo tida pela sociedade e até mesmo no meio universitário é confundida como a de um reformador social. Na página 10 do livro, Perspectivas Sociológicas, ele cita que o sociólogo é visto como uma pessoa empenhada profissionalmente em atividades edificantes
para benefício de indivíduos e da comunidade em geral. Muitos buscam nessa profissão um espaço para se realizar profissionalmente e expor os seus valores. Mas já para Berg, dentro dos limites de suas atividades como sociólogo, só existirá um valor fundamental, que é a integridade científica. Ou seja, para Berg, a função do sociólogo consiste em prestar informações tão exatas quanto possível a respeito de um determinado terreno social. Na página 26 do livro Perspectivas Sociológicas, do Peter Berg, ele cita: o sociólogo, então, é uma pessoa que se ocupa de compreender a sociedade de uma maneira disciplinada. Ele continua: essa atividade tem uma natureza científica. Isto significa que aquilo que o sociólogo descobre e afirma a respeito dos fenômenos sociais que estuda ocorre dentro de um certo quadro de referência de limites rigorosos. Uma das principais características desse quadro de referência científico está no fato de as operações obedecerem a certas regras de verificação. Como cientista, o sociólogo tenta ser objetivo. Ele tenta controlar suas preferências e preconceitos pessoais. E ele também tenta, perceber claramente, ao invés de julgar normativamente. E então ele segue citando, isso já na página 29, que as indagações do sociólogo são, em essência, sempre as mesmas. O que as pessoas estão fazendo umas com as outras aqui? Quais são as relações entre elas? Como essas relações se organizam em instituições? Quais são as ideias coletivas que movem os homens e as instituições? Na página 31 do livro Perspectivas Sociológicas, Peter Berg cita: o fascínio da sociologia está no fato de que sua perspectiva nos leva a ver sob nova luz o próprio mundo em que todos vivemos. Isto também constitui uma transformação da consciência. Além disso, essa transformação é mais relevante do ponto de vista existencial que a de muitas outras disciplinas intelectuais. O sociólogo, porém, vive na sociedade, tanto em seu trabalho como fora dele. Sua própria vida inevitavelmente converte-se em parte de seu campo de estudo. O sociólogo, ele vive no mundo comum dos homens, perto daquilo que a maioria das pessoas chamaria de real. Na página 33 do livro Perspectivas Sociológicas, Berg cita: a experiência da descoberta sociológica poderia ser descrita como choque cultural, menos como deslocamento geográfico. Em outras palavras, o sociólogo viaja em casa com resultados chocantes. Gente, as pessoas que gostam de evitar descobertas chocantes, que preferem acreditar que a sociedade é exatamente aquilo que aprenderam na escola dominical, que não têm curiosidade por seres humanos, que se satisfazem em admirar a paisagem sem imaginar como será a vida das pessoas que moram naquelas casas do outro lado do rio, devem provavelmente manter-se distantes da sociologia. Porque sim, a sociologia é um choque cultural. Então foi isso, gente, o nosso capítulo 1, que ficamos eu e a Vitória. Agora irei passar, a fala para minha colega Keren Apuc e ela vai ficar com o capítulo 2. Foi isso, obrigada. No capítulo 2, a sociologia como forma de consciência, o autor ele vem com o intuito de definir o social, através de um conceito mais específico para explicar e dizer o que é a sociedade, que é expressa como um grande complexo de relações humanas ou sistemas de interação. Para Peter Berg, os 3 elementos principais são visão de mundo, que é a maneira individual que cada pessoa ela interpreta o mundo ao seu redor, é uma formação que surge a partir de suas práticas pessoais, resumidamente, a sua história sobre as influências sociais. Outro elemento é a alienação. A sociologia ela surge da observação e reflexão sobre esses fenômenos de alienação.
Quando uma pessoa ela se sente alienada, ela pode experimentar um profundo distanciamento em relação às normas, valores e instituições que moldam a sociedade. Essa sensação de alienação pode surgir devido à percepção de injustiças, desigualdades, conflitos ou outras contradições que permeiam a sociedade. Já o terceiro elemento é a liberação, que se refere ao processo pelo qual as estruturas sociais, culturais, tradicionais perdem sua influência e autoridade sobre os indivíduos. Segundo ele, resulta em uma crescente diversidade de escolha e possibilidade para os membros da sociedade. Argumenta que a liberação pode gerar tanto oportunidade quanto desafios para a sociedade. Uma definição exata do social é a de Max Weber, que ele oferece esta conceituação. Ele diz que a sociedade consiste no complexo de fatos sociais nos quais as ações dos sujeitos são orientadas umas para as outras, sendo que a trama de significados, expectativas e condutas que resultam desta orientação mútua constitui material de análise sociológica. O autor ele fala também sobre como o sociólogo encontra material de estudo em todas as atividades humanas, mas que nem todos os aspectos dessas atividades constituem material sociológico. Neste capítulo, as principais características do fazer sociológico, Berg distingue entre 4 aspectos ou dimensões profundamente interconectadas desta consciência sociológica. O caráter de desmistificação ou desnaturalização, da não respeitabilidade, da não relativização e o caráter ou motivo cosmopolita. A sociologia ela tem a função de denunciar um erro, retira o véu da ignorância que revela para além das evidências simples ou das aparências, que é basicamente ver atrás dos bastidores. O sociólogo ele estará assim bem mais interessado em descobrir a maneira como poderosos interesses influenciam ou mesmo controlam as ações de autoridades eleitos segundo as leis. O autor nos traz uma das características da consciência sociológica, que é olhar uma situação do ponto de vista de sistema interpretativo antagônico. E para finalizar, a perspectiva durkheimiana diz que viver em sociedade significa existir sob a dominação da lógica da sociedade. Agora eu vou passar para a Ana Flávia, que vai falar sobre o capítulo 3. O capítulo 3, Alternação e Biografia, ou como adquirir um passado pré-fabricado, refere-se à ideia de como as pessoas herdam uma série de tradições culturais que influenciam na forma em que percebemos o mundo. Esse capítulo, embora não extenso, apresenta um conceito crucial para a sociologia, que é o fenômeno que conhecemos como alternação. No contexto sociológico, isso diz a respeito à capacidade e à possibilidade de mudança entre sistemas logicamente contraditórios ao passar do tempo, por meio das ações, interações e interpretações do indivíduo. Peter Berg discute como constantemente interpretamos e reinterpretamos a nossa própria vida. Ele também aborda, fala do Satori, que é descrito como uma forma de ver o mundo com novos olhos, uma forma diferente. Berg afirma que a compreensão verdadeira do nosso passado depende do nosso ponto de vista, que é ressignificado com base na mentalidade que foi construída com o passar dos tempos, dos anos, enfim, decidindo o que é, o que foi, o que é ou não importante. Por exemplo, o autor traz o caso do comunista, que começa a ver o seu passado como um cativeiro na mentalidade burguesa, reinterpretando radicalmente os momentos de sua vida. A maioria das pessoas, elas adquirem suas crenças e valores por meio da interação constante com outras pessoas que validam e ajudam a manter a credibilidade dessas crenças. Conforme citado pelo autor, a igreja, por exemplo, é um ambiente onde as interpretações são reforçadas mutuamente, fortalecendo as crenças compartilhadas.
Da mesma forma, outro exemplo é uma pessoa hippie buscando comunidades que aprovem e reforcem o seu estilo de vida. É desse contexto aí que derivamos nossa própria biografia, nossa história única como indivíduo. Destaca-se a importância das experiências, decisões e interações que moldam nossa visão de mundo. É a trajetória para a formação da nossa própria identidade e a influência, né, que tudo isso tem sobre nossas atitudes, comportamentos e posicionamentos sociais. E agora eu passo para o Pedro Henrique, que vai dar continuidade aí com o capítulo 4. Olá, meu nome é Pedro Henrique Sabino e eu fiquei responsável pelo capítulo 4, a perspectiva sociológica, o homem na sociedade. Nesse capítulo, Peter Berger apresenta dois principais conceitos, o de controle social e o de estratificação social. Segundo Peter Berger, controle social refere-se aos vários meios usados por uma sociedade para enquadrar seus membros recalcitrantes. Membros recalcitrantes, no caso, seriam indivíduos que têm a recusa em cumprir instruções, determinações ou ordens da autoridade competente. Segundo Berger, o meio supremo e sem dúvida o mais antigo de controle social é a violência física. Desde a selvagem sociedade das crianças até a mais moderna sociedade democrática, o argumento final é a violência. A violência é o alicerce supremo de qualquer ordem política. Nenhum Estado pode existir sem uma força policial ou seu equivalente em poderio armado. Essa violência final pode não ser usada com frequência. Poderá haver inúmeras medidas antes de sua aplicação. Como o uso constante da violência seria impraticável e, além disso, ineficiente, os órgãos oficiais de controle social confiam sobretudo na influência inibidora da disponibilidade dos meios de violência. Mesmo nos estados ditatoriais ou terroristas, um regime tende a ganhar aquiescência. Todos os homens vivem em situações sociais nas quais, se todos os outros meios de coerção falharem, a violência pode ser oficial e legalmente usada contra eles. Porém, a violência não é o único meio de controle social. Outros mecanismos de controle social são a persuasão, o ridículo, a difamação e o opróbrio. A maioria das pessoas já sentiu medo arrepiante de cair no ridículo em alguma situação social. O ridículo e a difamação são instrumentos potentes de controle social. E uma das punições mais devastadoras à disposição de uma comunidade humana consiste em submeter um de seus membros ao opróbrio ou ostracionismo sistemático. Outra característica do controle social é que ela pode ser baseada em afirmações fraudulentas. Segundo Berger, os inúmeros programas de assistência, orientação e terapia levados a efeito em muitos setores da vida institucional contemporânea fortalecem enormemente o mecanismo de controle social como um todo. A família e o círculo de amigos pessoais também constituem um sistema de controle. Segundo Peter Berger, um homem escolhe uma mulher e um bom amigo em atos de autodefinição. Aquelas pessoas que ele conhece mais intimamente são aquelas com que ele tem que contar para sustentar os elementos mais importantes de sua autoimagem. Portanto, arriscar a desintegração dos relacionamentos com essas pessoas equivale a arriscar a perder a si mesmo de maneira inapelável. Ou seja, situar-se na sociedade significa situar-se em relação a muitas forças repressoras e coercitivas. Agora explicarei sobre estratificação social. O conceito de estratificação refere-se ao fato de que toda sociedade compõe-se de níveis interrelacionados em termos de ascendência e subordinação, seja em poder, privilégio ou prestígio. Em outras palavras, estratificação significa que toda sociedade possui um sistema de hierarquia. Alguns estratos ou camadas sociais são superiores, outros inferiores. A soma desses estratos constitui o sistema de estratificação de uma determinada sociedade. O tipo de estratificação mais importante na sociedade ocidental contemporânea é o sistema de classe. Podemos entender classes como um tipo de estratificação no qual a posição geral de uma pessoa na sociedade é determinado basicamente por critérios econômicos.
A classe determina as possibilidades na vida em muitos outros sentidos além do puramente econômico. A posição de classe de uma pessoa determina o nível de educação que seus filhos provavelmente terão, determina os padrões de assistência médica desfrutados por ela e por sua família, e por conseguinte, as expectativas de vida no sentido literal da palavra. As classes superiores de nossa sociedade alimentam-se melhor, moram melhor, são mais bem educadas e vivem mais do que seus concidadãos menos afortunados. Outro sistema de estratificação presente na nossa sociedade é o sistema racial. Agora explicarei melhor o porquê do controle social se basear frequentemente em afirmações fraudulentas. Tomemos o exemplo da ideia de que um homem deveria fixar seu impulso sexual de modo permanente e exclusivo numa única mulher. Esse é o considerado comum na sociedade ocidental. Além disso, cada estágio do namoro e do noivado é também estabelecido por um ritual social, com idas ao cinema, encontros na igreja e reuniões de família. Começa de passeios de mãos dadas e passa a explorações hesitantes àquilo que inicialmente desejavam guardar para depois. Nem o rapaz e nem a moça num relacionamento inventou o jogo ou qualquer uma de suas partes, apenas decidiram jogá-lo um com o outro. Quase sempre o jogo já foi arrumado muito antes de entrarmos em cena. Tudo quanto nos resta geralmente é jogá-lo com mais ou menos entusiasmo. Galen concebe a instituição como um órgão regulador que canaliza as ações humanas quase da mesma forma como os instintos canalizam o comportamento animal. Em outras palavras, as instituições proporcionam métodos pelos quais a conduta humana é padronizada, obrigada a seguir por caminhos considerados desejáveis pela sociedade. Como não é preciso ensinar os gatos a caçar ratos, existe aparentemente alguma coisa no equipamento congênito de um gato, um instinto que o faz agir assim. Ao contrário do gato, um rapaz que decide se casar com uma moça não nasceu com esse imperativo. Ele lhe foi instilado pela sociedade, reforçado pelas incontáveis pressões de histórias de família, educação moral, religião, dos meios de comunicação e da publicidade. Em outras palavras, o casamento não é um instinto, e sim uma instituição. No entanto, a maneira como conduz o comportamento para canais pré-determinados é muito semelhante à atuação dos instintos em seus setores. Em outras palavras, a instituição do casamento serve para canalizar a conduta do nosso rapaz, fazê-lo seguir determinado tipo de comportamento. O rapaz médio de nossa sociedade não só rejeita as opções de poliandria ou poligamia, como pelo menos para si julga-as literalmente inimagináveis. Acredita que o único rumo de ação pré-definido institucionalmente seja o único que ele poderia jamais tomar. Entretanto, sabemos perfeitamente que ter muitas mulheres ou ser um entre muitos maridos não representa uma traição da condição humana, em qualquer sentido biológico. E como tais opções são possíveis aos árabes e tibetanos, respectivamente, devem também ser biologicamente possíveis ao nosso rapaz. Na verdade, sabemos que se ele tivesse sido tirado do berço e levado para essas plagas exóticas, não teria crescido como o típico rapaz americano de sangue quente, e algo mais que ligeiramente sentimental de nossa cena de luar, e se teria transformado num lúbrico poligâmico na Arábia, ou num tranquilo marido entre maridos no Tibete. Ou seja, ele está enganando a si mesmo. Ou mais precisamente, está sendo enganado pela sociedade. Isto significa que toda estrutura institucional tem de depender da fraude. Durkheim afirmou ainda que os fatos sociais são coisas possuidoras de uma existência objetiva externa a nós, tanto quanto os fenômenos da natureza. Portanto, a sociedade se manifesta como um fato objetivo. Ela existe, é algo que não pode ser negado e que se tem de levar em conta. A sociedade é externa a nós. Ela nos cerca, circunda nossa vida por todos os lados. Estamos na sociedade, localizados em setores específicos do sistema social. Essa localização pré-determina e pré-define quase tudo quanto fazemos, desde a linguagem até a etiqueta, desde nossas convicções religiosas até a probabilidade de que venhamos a cometer suicídio. A sociedade como fato objetivo externo manifesta-se sobretudo na forma de coerção. Suas instituições moldam nossas ações e até mesmo nossas expectativas.
Finalmente, estamos localizados na sociedade não só no espaço, como também no tempo. Nossa sociedade constitui uma entidade histórica que se estende temporariamente além de qualquer biografia individual. A sociedade nos precedeu e sobreviverá a nós. Nossas vidas não são mais que episódios em sua marcha majestosa pelo tempo. Em suma, a sociedade constitui as paredes de nosso encarceramento na história. Passarei a palavra agora para o João Lucas, que falará sobre o capítulo 5. Eu sou o João. Eu vou ficar com o capítulo 5 do livro Peter Berg. E no capítulo 5 o Peter Berg vai decorrer sobre a sociedade do homem, enfatizando que a sociedade e o homem não são percepções antagônicas, mas sim semelhantes. Por exemplo, a sociedade é vista como opressora ao indivíduo. Essa ideia é bem errônea e ela deve ser modificada, pois senão a gente vai chegar em uma imagem deturpada da sociedade, como se fosse massas humanas cedendo a ideias autoritárias, sabe? Com medo de agir de outra forma. E isso para Berg é como se a sociedade determinasse o que fazemos e o que somos. Essa condição varia do norte ao sul global. Por exemplo, a sociedade em continente africano, cidades africanas, é diferente de uma sociedade europeia ou americana, e uma sociedade asiática é diferente das outras também. Então, cada sociedade tem o seu fator cultural, e isso determina a condição que é variado para o indivíduo. O Berg, no capítulo 5, ele exemplifica 3 campos sociológicos, que seria a teoria do papel, a sociologia do conhecimento e a teoria do grupo de referência. Bom, eu vou explicar uma por uma aqui. Eu vou começar com a teoria do papel, né, que nessa teoria aí, o Berg ele propõe que as instituições sociais fornecem um tipo de dossel, ou um conjunto de estruturas que moldam a percepção do mundo pelos indivíduos. Essas estruturas simbólicas incluem crenças, valores, normas e papéis sociais que orientam o comportamento humano. Em resumo, a teoria do papel de Berg destaca a importância das instituições sociais, como a religião, na formação da identidade visual e na estruturação da sociedade como um todo. Ele argumenta nesse capítulo que essas instituições fornecem um conjunto de significados que orientam o comportamento humano e ajudam a manter a ordem social, mas também reconhece que estão sujeitas a mudanças e transformações ao longo do tempo. Então não quer dizer que, por exemplo, a igreja molda o indivíduo, mas a igreja, com o passar do tempo, também molda a sua própria percepção de sociedade. Então, antigamente, a igreja era contra o casamento homoafetivo de 2 pessoas do mesmo sexo. Hoje em dia é diferente, né? O Papa já reconhece que as pessoas podem se casar se forem do mesmo sexo, o que não era viável à igreja da Idade Média, né? E por aí vai. Um outro campo que o Berg aborda é a sociologia do conhecimento. Nesse aí, o Berg afirma que é uma ferramenta importante para entender como as estruturas sociais influenciam a realidade e como o conhecimento pode ser usado para legitimar e manter o status ou desafiá-lo a promover uma mudança social. A sociologia do conhecimento é praticamente um campo que investiga como o conhecimento é socialmente construído e como ele molda a realidade e a dinâmica da sociedade. Ele também enfatiza a importância de compreender as relações entre conhecimento e contexto social, mais amplo para a análise sociológica completa. E aí, a gente tem um grupo de referência, que é uma parte importante da sua análise sobre a influência social na construção da realidade. Na teoria do grupo, o Berg ele vai explorar como os grupos sociais aos quais os indivíduos pertencem ou quais se identificam, eles moldam sua percepção da realidade
e seus comportamentos. De acordo com Berger, os grupos de referência são aqueles com os quais os indivíduos se comparam e com os quais aqueles buscam aprovação ou identificação. Esses grupos podem ser formais, como família, amigos, colegas de trabalho, ou informais, como líderes religiosos, ou fictícios mesmo, como personagens ou celebridades. Além disso, o Berger ele observa que os grupos de referência podem ser fontes também de poder social e status para os indivíduos. A busca por pertencimento e aprovação desses grupos pode levar os indivíduos a adotar um comportamento que pode se considerar fora do normal, que não é consistente, e sim de acordo com os valores do grupo em que ele está inserido, mesmo que isso comprometa suas convicções ou desejos pessoais. A teoria do grupo de referência é uma ferramenta importante para entender como os indivíduos são socialmente influenciados e como os grupos sociais moldam sua percepção da realidade e identidade. Ele destaca a importância de examinar as interações entre os indivíduos e os grupos aos quais pertencem para uma compreensão completa ali do social. Então, a teoria do grupo de referência é praticamente a questão em que um indivíduo, por exemplo, em um emprego, ele vai mudar totalmente sua forma de agir para não comprometer o espaço em que ele está, passa em tomar como social. Então ele vai chegar até mentir sobre opiniões em que ele discorda ou concorda com as pessoas para assim tomar naquele local, para não comprometer e tentar um status social a mais. Isso seria a teoria do Berger do capítulo 5, o terceiro. E no campo geral, isso é explicado como algo semelhante à sociedade, né? A sociedade impõe todos esses campos para uma leitura mais dinâmica do que deve ser feito pela pessoa. E esses três campos, que é a teoria do papel, a sociologia do conhecimento e a teoria do grupo de referência, são as três partes importantes de uma análise sobre a influência social na realidade. A teoria do grupo de referência é como o cidadão molda o seu caráter para não comprometer um grupo específico da sociedade. A teoria do papel, ela propõe que as instituições fornecem um conjunto de estruturas que mudam a percepção do homem, do indivíduo, e como essas estruturas também são mudáveis, como a igreja, que com o passar do tempo muda sua forma de pensar e também muda a forma do ser humano de pensar, aquele que segue a sua religião. E que em A Sociologia do Conhecimento, ele afirma que uma ferramenta importante para entender isso, as estruturas sociais, é usado para legitimizar e enfatizar a relação humana. O capítulo 5 aborda esses três papéis que são importantes para a compreensão da dinâmica sociológica, e nesse caso agora eu vou passar para o capítulo 6, onde o Carlos Henrique vai abordar um outro tema. Bom, eu sou o Carlos Henrique, eu fiquei responsável pelo capítulo 6, a sociedade como drama. Neste capítulo, o Berger fala muito sobre os papéis sociais e a questão da liberdade. De início, ele diz, que a sociedade é importante para que as pessoas possam se definir, mas ao mesmo tempo toda a estrutura social precisa do reconhecimento das pessoas para que ela exista. Então, as pessoas são definidas pela sociedade, mas ao mesmo tempo as pessoas definem essa sociedade também. Mais à frente, o Berger aborda mais sobre essa questão dos papéis sociais e ele traz o exemplo dos impostores, que são pessoas que se passam por profissionais de algumas profissões das quais elas não são. E neste momento isso demonstra uma quebra do determinismo social, não é? Geram dúvida nas pessoas, sobre essa questão dos papéis, se até as pessoas os profissionais dessa área não se utilizaram
dos mesmos artifícios desses impostores para estarem nas posições que elas ocupam. Por meio desses papéis sociais, a sociedade pode ser vista como se fosse um teatro onde existem papéis para serem performados. Mas essa visão, ela não chega a negar que existe uma coerção social por controles externos. Mas, mesmo com essa coerção para que seja exercido esses papéis trazidos pela sociedade, as pessoas ainda podem escolher exercer esses papéis com entusiasmo, que é quando se tem uma identificação interior com esse papel, com uma vontade que pode ser entendido com um certo distanciamento desse papel que é exercido, ou até mesmo a recusa desse papel social. E ao atuarmos nesses papéis, nós podemos entrar num estado de fingimento, de aceitar toda essa convenção social como se fosse algo eterno, que na verdade não são, que todas as convenções sociais são criadas pelas pessoas, né? E da mesma forma que elas foram criadas, elas podem vir a ser modificadas também pelas pessoas. Quanto a essas mudanças, o Berger demonstra que elas podem ser exercidas de duas formas. Uma que ele chama de desvio individual, que é quando uma só pessoa começa a agir de forma contrária às expectativas sociais. A outra forma é chamada de desorganização social. Essa sim já é um movimento mais organizado, que possui um grupo. Esses grupos possuem seus próprios significados que são discordantes com os significados que são socialmente aceitos. E eles chamam esses grupos de subculturas. E a existência desses grupos mostra que a coerção social ela não é onipotente. Aí já abordando mais sobre a questão da liberdade que o indivíduo tem na aceitação e na representação desses papéis, ele traz o conceito de má-fé do Sartre, demonstrando que o indivíduo ele possui uma responsabilidade nos papéis que ele exerce. O Berger traz essa visão teatral da sociedade, onde as pessoas são atores vivos dentro dela. Mas mesmo assim, existe alguns que agem de má fé. E o que seria isso? São pessoas que exercem esses papéis, mas ao mesmo tempo tentam abdicar da responsabilidade que têm, e com o discurso de que não tem escolha, que se não fosse eles seriam outros e tal, e se eximindo da responsabilidade que tem do papel que elas exercem. E essa forma de agir através da má-fé, se abdicando da responsabilidade dos papéis que são exercidos, podem ser vistos como uma existência inautêntica, onde os indivíduos ocultam-se de si mesmos através de todos os mecanismos que são fornecidos por essa sociedade, todos os sentidos e modos de ser que a sociedade traz para os indivíduos que participam dela. A existência autêntica seria uma existência que assume sua responsabilidade pelo papel que é exercido, não abre mão da sua subjetividade e não aceita esse mundo aprovado como o único possível, tendo consciência de que todos esses papéis sociais são historicamente construídos, eles passaram por mudança durante o tempo e podem serem modificados nos dias de hoje também. Com isso, Berger finaliza o capítulo
do qual ele aborda sobre liberdade, os papéis sociais e o indivíduo. Com isso, finalizamos nosso podcast, que abordou sobre os 6 primeiros capítulos do livro Perspectivas Sociológicas do Peter Berg.